dia a todos. Na aula passada, nós trabalhamos o texto Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E trabalhamos que assunto? Qual assunto? Trabalhamos na aula passada? os inimigos externos da perseverança. Os inimigos externos da perseverança. E trabalhamos que um deles é o mundo, o sistema mundano. Sistema mundano. E hoje estudaremos um inimigo interno, né? Chamado o quê? Beleza. Richard Baxter. Já ouviu falar de Richard Baxter, né? Quantos já ouviram falar de Richard Baxter? Um famoso, já ouviu? Tu já ouviu? Já. Eu recomendo muito para as pessoas lerem um livreto dele. Está na Biblioteca Reformada de Cola Anglada. Biblioteca Reformada. Biblioteca Reformada. Paulo Anglada. É de Paulo Anglada, está lá no site dele lá. Paulo Anglada. Paulo Anglada é um reverendo presbiteriano de Belém do Pará, e foi um dos influenciadores do pastor Coelho Júnior mudar para a fé reformada. E lá nessa biblioteca, nesse site lá, vocês vão encontrar um livro dele chamado de Richard Baxter, chamado Conselhos para Crentes Fracos. Até hoje eu não vi um forte não, sabe? Mas aqui deixa eu Conselho a todos os crentes. Baxter. Esse é o autor, Richard Baxter. E lá nesse livro, Conselho para Crentes Fracos, que eu li no começo da nossa caminhada reformada, eu tive acesso à literatura de Richard Baxter. E é bom os crentes reformados lerem Richard Baxter, nesses documentos dele, porque ele trabalha muito o equilíbrio da espiritualidade. Porque quando a gente entra na fé reformada, a gente só quer intelecto, é decorar livros, é decorar obras, conceitos, ficamos assim por demais intelectuais, sofisticados, eruditos, e vamos nos esquecendo da vida prática. E aí isso foi muito bom, que quando eu li Richard Baxter, ele trouxe os meus pés para o chão e me mostrou a profundidade de uma vida espiritual prática. E Richard Baxter escreveu esse livro dele quando ele pastoreava em Kidderminster, na Inglaterra. Ele chegou em Kidderminster, na Inglaterra. A cidade era totalmente mundana. No dia do Senhor, relata Richard Baxter e os biógrafos dele, que a cidade era tomada de bebedeiras, prostituição, farras, as crianças jogadas nas ruas aí aprendendo palavrão, aprendendo a roubar, aprendendo coisa errada, os adolescentes e jovens nem pensar, da mesma forma também, os mais velhos também desregrados, dados aos seus vícios, ao ócio. Então a cidade era uma cidade totalmente depravada e destruída pelo pecado. Quando Deus envia Richard Baxter para lá, Richard Baxter começa o processo de evangelização lá na igreja. Ele era anglicano e começou a evangelizar aquela cidade. Diz a história que quando ele saiu de Kidderminster, na Inglaterra, ele deixou 800 famílias evangelizadas e dentro da igreja.
para ouvir uma pregação de Richard Baxter, as pessoas se aglomeravam nas janelas, que eu ouvi também relatos posteriores, que tinha gente que chegaram a quebrar até pedaços da parede para ter acesso, para ver o pregar, para abrir janela na parede para ouvir o pregar. E era um homem de muita oração, orava muito, e era um homem que ele transpirava as Escrituras. Ele dominava muito a palavra de Deus. Era uma marca dos puritanos. Ele em todos os momentos está citando as Escrituras, como Cristo. Cristo em todos os momentos estava citando as Escrituras. Podem pegar os relatos do Evangelho que estamos ouvindo as pregações aqui. Em todos os momentos Cristo está pregando as Escrituras, vivendo as Escrituras, referindo-se às Escrituras, falando das Escrituras, chamando a atenção para as Escrituras. Cristo está fazendo isso constantemente. E os puritanos eram assim. Todos os livros que escreviam, como disse um autor, você lê um livro de um puritano, o livro te leva para a Bíblia. Você lê a Bíblia, te leva para os puritanos, porque os puritanos tinham uma ligação muito profunda com a Bíblia. E eu comecei a ler esse livro do Richard Baxter, Conselhos para Crentes Fracos. E eu me senti mais fraco do que os crentes fracos para os quais ele escreveu, porque o livro é muito bom. E é uma série de conselhos espirituais, como devemos cuidar da nossa vida espiritual. E aí eu estou contando essa história toda para chegar numa frase que ele diz assim. Ele começa uma oração dele dizendo assim: Deus, livra-me de mim mesmo. Livre de mim mesmo. Porque um dos inimigos que vão lutar contra a nossa espiritualidade verdadeira, contra a nossa vida espiritual, somos nós mesmos. Por que somos nós mesmos? Por causa da nossa concupiscência. Por causa do quê? Do requício, do pecado que ainda habita em nós. Da nossa natureza pecaminosa que ainda o quê? Tenta lutar contra a verdadeira espiritualidade que foi instaurada pelo Evangelho. Então, nós estamos constantemente em quê? Numa luta, numa batalha espiritual. Como disse a W. Tozer, num dos seus livros: este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? Nós estamos constantemente numa batalha espiritual. Então, domingo passado trabalhamos Romanos capítulo 12, não é isso? Versículo 1 e 2. Falamos do sistema mundano e como ele influencia a igreja. E o perigo do sistema mundano é que o sistema mundano ele é tão sutil que hoje, quando nós vamos nos despertar para algo que o Evangelho chama a atenção, nós começamos a observar o tanto que já estamos enredados pelo sistema mundano. O que mais tem afetado hoje a igreja ocidental, a igreja ocidental, o que tem afetado hoje a igreja ocidental? Duas coisas principais têm afetado a igreja ocidental hoje, espiritualmente. A primeira delas é o materialismo. A igreja ocidental é muito mais materialista. A igreja ocidental, ela na maioria das vezes está procurando a glória do mundo. Quando fala igreja, não imagine placa de igreja não, tá? Quando falar igreja aqui, Davi, pastor, Samuel, todos nós aqui somos igreja. Quando falar igreja, puxa a responsabilidade para você. Eu sou igreja. E aí comece a examinar se você não está sendo influenciado pelo materialismo atual. E uma outra influência que tem esfriado a espiritualidade da igreja é o consumismo. A igreja moderna, ela é muito consumista. Claro, se é materialista, é consumista. E aí tem outros pormenores, que a igreja, através dessas influências deste século, ela tem abandonado o fervor do verdadeiro evangelho. Basta vermos o quanto estamos invertidos em missões, né? Richard Baxter ensina algo, os puritanos ensinavam algo interessante também. Você quer medir a espiritualidade de alguém? Como é que você mede a espiritualidade de alguém? Ora muito, lê muita Bíblia, é fervoroso, canta bom, eita, crente demais. Os puritanos faziam diferente. Como é que se mede a espiritualidade de alguém? Os puritanos diziam assim: quanto em dinheiro você gasta com você mesmo? Quanto você gasta com você mesmo? Em dinheiro mesmo, dinheiro. Quanto é que você gasta com você mesmo? Os puritanos mediam a espiritualidade por isso. Porque eles sabiam que quanto mais eu gasto comigo mesmo, eu estou pensando em mim. Sou egoísta. Nós pregamos a aula passada, né? E o rei? E o próximo?
e o desprendimento? Será que esse evangelho me desentranhou do egoísmo, do narcisismo, né? E aí eu não quero mais voltar à aula passada, só finalizar aqui o versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para ser bem sucinto aqui, o tempo que me foi dado hoje é bastante rápido. Para ser bem sucinto, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Romanos 12, versículo 2. Para ser bem prático hoje, o que me chama a atenção aí no versículo 2 é que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos em Roma que, para que não haja, aqui nós temos que prestar atenção no que o texto está dizendo. Eu vou ler todo o texto com os irmãos, assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí estudamos no domingo passado o que significa esse sacrifício vivo, né? Esse culto constante na nossa vida. E ele é vivo. Não temos que esperar para envelhecer para oferecer culto a Deus. É lutando contra as paixões carnais, é lutando contra os nossos hormônios, é lutando contra a nossa ira, é lutando contra tudo quanto nos deixa para baixo, ou tudo quanto nos torna irritáveis, iracundos, inimigos dos outros. É lutando contra essa nossa natureza constantemente e sem esperar ficar velho, para que tudo isso arrefeça. Mas é vivo. E é interessante aqui também, eu estava meditando depois, que Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos que no passado, como é que eles se entregavam ao pecado? Como é que nós nos entregávamos ao pecado no passado? Imagina um pecador sem o Evangelho. Como é que eles se entregavam para o pecado na antiga Roma, na antiga Grécia? Ah não, hoje eu não vou pecar não, estou muito cansado. Trabalhei demais essa semana, eu não vou para aquela festa de bacanal não. Estou muito cansado. Era assim que eles faziam? O pecador sem Deus, sem o Evangelho, ele pode estar arrasado de um meio de trabalho forçado ali. Mas se disser assim, ó, vai ter uma bebedeira hoje, eu estou prontinho. Se arruma, bota um perfume, eu estou pronto, estou disposto. Não tem cansaço que arranca um pecador para ele se entregar aos deleites do pecado. É assim ou não é? É assim. E aí, Paulo está utilizando algo que acontecia na vida deles, quando ele está dizendo assim: olha, no passado vocês serviam ao pecado com tanta vivacidade, agora, cansados pelo Evangelho, ofereçam sacrifícios vivos. Porque no passado, com vivacidade, vocês ofereciam, mas era o quê? Tudo quanto é uma espiritualidade morta. E agora não, vocês alcançados pelo Evangelho, morreram para o pecado. Portanto, agora ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo. Deem o melhor de vocês para o Evangelho. Glorifiquem a Deus com tudo quanto vocês têm de melhor e com a melhor fragrância da vossa energia. Por isso que o Eclesiastes, lá no capítulo 12, ele diz: lembra-te do teu Criador, jovem, no dia da tua mocidade. Antes de ver os maus dias, nos quais vem a dizer: não tenho neles contentamento. Lembra na mocidade. Lembra na mocidade. Então ofereça esse sacrifício de Deus. Não espere ficar velho, não espere vir o dia de amanhã e que o cansaço vai tomar conta do seu corpo para você seguir a Deus. Bem, e aí ele diz que esse culto a Deus é um culto racional. É um culto que eu tenho consciência das minhas ações, diferente do culto ao pecado, que é um culto que totalmente dominado por paixões, por impulsos, por carnalidade, por insanidade. Então as pessoas sem o Evangelho, elas não têm razão. Puxa, eu não poderia beber tanto assim, porque isso vai detonar o meu filho, eu vou ter hepatite, eu vou morrer de cirrose. Que nada, bota mais aí. Não, vamos, droga, vamos, eu quero algo mais forte, sentir uma emoção mais. Fazer o quê? Pular de bungee jump, embriagado, eu pulo também, vamos nessa, eu quero adrenalina, o que importa é ser feliz. Não é assim que fala, não é assim que fala. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles é morte, né? Então, mas o Evangelho não, o Evangelho nos faz ter um culto racional. Por ter um culto racional, fala de esclarecimento. E o que traz esclarecimento? O que é luz? O que é luz? Lâmpada é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que nos faz oferecer a Deus um culto racional? É a palavra,
é o Evangelho. É o constante meditar, o constante estudar, o constante ouvir pregação, viver essa palavra, ler essa palavra, ler e meditar nela. E depois eu vou falar para os irmãos, vamos entrar aqui na parte rapidinho sobre a questão da meditação da palavra de Deus. Bem, e aí, versículo 2: e não vos conformeis com este século. Ou seja, no versículo 2, o que nos chama a atenção é o seguinte: irmãos, não existe na vida espiritual meio termo. Não existe. Esta é a grande verdade. Não existe ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro. Hoje não quero nem evangelho, não quero nem pecado. Não estou me conformando com o mundo e também não vou. Não estou muito afim da palavra do evangelho. Não existe isso. Não vos conformeis, já explicamos o significado da palavra, né? Já explicamos? Você tem uma forma, né? Colocar algo dentro dessa forma. Você conformou. Você colocou na forma. Você colocou. Vamos lá fazer um bolo. Aí eu quero fazer um bolo de coração. Certo? Para o aniversário da esposa. Então pega uma forma de coração, coloca a massa do bolo e o bolo vai ficar em formato de. Você conformou aquele bolo a receber o formato de coração. A palavra ali é esquema. Você entrar no padrão, no esquema do mundo, da mentalidade mundana, das filosofias mundanas, sabe? Das sensações do mundo do momento. E aí, quando o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis, não entrem na forma deste mundo, não entrem no que o mundo dita como padrão, o apóstolo Paulo está dizendo assim, depois ele está dizendo assim, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que está a grande ideia do versículo 2. Como é que eu não estou me conformando com este mundo? Me transformo? Mas se você não tem uma vida de transformação do seu entendimento constante, você se conforma. Porque o ato de se transformar é não aceitar formas. O que significa transformar? Mudar a forma. O que significa conformar? Entrar na forma, entrar no padrão. E transformar, significa o quê? Quando eu falo transgênico, mudei a genética. E quando eu falo transformar, eu mudei a forma. Então, o ato de se transformar, mudar essa forma constantemente, e aqui o versículo fala de uma constante renovação. Transformai-vos através de uma constante renovação do entendimento. Mas como é que eu transformo o entendimento? Só pela palavra de Deus. Não existe transformação da palavra da mente se não houver palavra de Deus. Daí, irmãos, a grande necessidade de estarmos constantemente meditando na palavra de Deus e de estarmos aplicando os princípios bíblicos nas nossas vidas. Se você não estiver fazendo isso, e eu também não estiver fazendo isso, nós então entramos já estamos o quê? Na forma deste mundo. E a forma deste mundo é o quê? Total aversão ao Evangelho. É verdade ou não é? Ou vocês encontram aí fora alguma aceitação do Evangelho? Os padrões aí fora são padrões do Evangelho. Os padrões da televisão brasileira são os padrões do Evangelho. Os padrões da mídia são os padrões do Evangelho. Os padrões dos filmes que recentemente têm sido lançados e outrora já foram lançados são os padrões do Evangelho. As músicas que temos ouvido hoje são os padrões do Evangelho. Diz no livro de John Stott: ouça o mundo, ouça o Espírito, ouça o mundo. Nós temos que estar aptos para ouvir o mundo e ouvir o Espírito. Ouvir o mundo para não nos conformarmos com ele e para entrarmos nele para transformá-lo. E temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para não nos transformarmos juntamente com o mundo ou naquele padrão que o mundo exige de nós ou impõe a nós, mas para que nós sejamos o quê? Transformadores das realidades deste mundo. Entende isso? E aí o versículo número 2 diz: não vos conformeis com este século, com este padrão maligno, com esse padrão que é totalmente contrário contra Deus. E aí qual foi a principal característica que estudamos sobre essa palavra século, domingo passado? Qual foi a principal característica? Qual é a principal característica do mundo, do século? Que é o quê? O egoísmo, o egocentrismo, o orgulho
orgulho, a soberba, a altivez é a principal característica de um mundo sem Deus. Porque o nosso pai Adão, e nós estávamos nele, quando ele transmitiu, ele pensava só em quem? Somente nele. Não pensou na geração dele, não pensou na esposa, não pensou na criação, não pensou nos animais. Ele pensou somente nele e naquele prazer imediato que ele teria de ser igual a Deus. O pecado sempre nos seduz com essa ilusão de que seremos iguais a Deus. Essa é a temática recorrente de todos os dias. E aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo número 2 que nós temos que nos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, é interessante que o verbo aqui, ele é um verbo de ação reflexiva. Transformai-vos. Aqui não é você esperar por osmose, não. Deus vai me transformar. Vou botar a Bíblia debaixo do travesseiro, vou absorver a palavra de Deus durante a noite e de manhã eu estou transformado. Não é isso. Transformai-vos aqui é eu estando dentro deste processo de transformação que Deus me coloca pela sua palavra e pela obra do Espírito Santo da graça, quando Ele me santifica, mas eu também sou agente dessa transformação. Eu tenho que pegar esses princípios bíblicos e aplicar na minha vida. Por isso que é muito importante o tempo de meditação. Ler-se a palavra e perguntar: qual área da minha vida que este princípio bíblico não foi aplicado? Eu vou explicar para vocês rapidamente, depois a gente caminha. Então, para finalizar o versículo 2, essa renovação só acontece pela transformação da mente, renovando a mente, e ela tem uma finalidade. Qual a finalidade aí? Experiência. Deus nos chama para termos experiência com Ele. Alguém já pode estar dizendo: isso é papo de pentecostal. Isso é papo de penteca. Não. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus nos chama para experimentar qual é a boa e agradável vontade dele para as nossas vidas. Experimentar em que sentido? A partir do momento em que essa palavra de Deus vai entrando no meu coração, diante das decisões da vida, das tentações da caminhada, eu tenho consciência plena e graça plena para tomar a opção pela palavra de Deus, pela glória de Deus, e não pelo pecado. Experimentar a palavra de Deus é ter uma segurança na alma tal de que quando a tentação me cercar, eu dizer assim: a palavra de Deus me diz isso, e pela graça de Deus eu vou viver o que a palavra de Deus diz. E a partir do momento em que nós estamos sendo confrontados pelas tentações, pelas nossas concupiscências, e a palavra de Deus está sendo usada por nós vamos experimentando a vontade de Deus para nós. E experimentar a vontade de Deus para nós é conhecer esse Deus verdadeiro, dia após dia, pessoalmente, como Ele é. Essa é a caminhada com Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer na nossa caminhada. Que conhecemos a Deus, experimentando a vontade dEle para a nossa vida. Porque constantemente, se estivermos experimentando a vontade de Deus para as nossas vidas, não vamos estar entrando no padrão do mundo, que é totalmente contrário à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Entende isso? São os paradoxos. Não existe meio termo. Ou eu estou experimentando a boa e agradável vontade de Deus, ou eu estou no mundão agradando a mim mesmo. Ou eu sou mundano dentro da igreja. Eu sou mundano com a Bíblia na mão. Eu sou mundano ensinando a palavra de Deus. Eu estou neste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Ele impera aí, nos corações deste mundo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios. Bem, agora eu quero trabalhar com os irmãos. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo de número 12 a versículo de número 15. Tiago 1, 12 ao 15. Tiago 1, 12 ao 15. Tiago 1, 12 ao 15. Todos acharam, irmãos? Sim.
Todos acharam? Vamos ler então? Diz assim, ó. Vamos ler todos juntos? Vamos? Com disposição? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o texto atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando Tiago escreveu esse texto, ele estava pensando no Gênesis quando Adão foi tentado. Ele tinha isso em mente, parte do texto do Gênesis ele tinha em mente. Agora veja, o que é cobiça? Na tua versão de crente está alguém? Concupiscência, cobiça, concupiscência. Alguém tem outra versão aí? NVI, linguagem de hoje, Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, entendeu? Então, tá bom. A literal, também não. Então, tá bom. O que é a palavra concupiscência? Concupiscência. Está correto então? Correto. Concupiscência, não é isso? Não é isso? Essa palavra que está na Bíblia de igreja ali do anjo, a atualidade traduz como? Devudo, não? Cuí. Cobiça. Cobiça, concupiscência, não é isso? Irmão, você lembra daquela historinha que eu contei do Edmundo? Você lembra do Edmundo do C.S. Lewis? Você lembra? Do filme, do livro? Lembra? Eu contei essa historinha? Lembro. Vocês querem que eu conte de novo? Tá comigo. Rapidamente? Vou contar rapidamente. No menino é Edmundo. E aí o menino entra pelo guarda-roupa, não é isso? Lá no livro, no filme. Eu li o livro primeiro, depois eu vi o filme. Aí o menino entra pelo guarda-roupa e de repente ele com os outros amigos dele, de repente ele se encontra com quem? Uma feiticeira branca, né? Ele sozinho, isso mesmo, ele sozinho, muito bom. Ele entrou depois da menina, né? Aí ele entrou sozinho. Obrigado. Aí ele encontra-se com uma feiticeira branca, que para C.S. Lewis ali simboliza o mal, né? C.S. Lewis foi muito inteligente ali, irmãos. E quando você lê a obra, C.S. Lewis descreve a feiticeira, e não descreve a feiticeira como feia, né? Descreve a feiticeira como bonita, né? Porém de uma beleza fria, não é? Uma beleza fria, né? Veja, C.S. Lewis está dizendo que o mal não tem existência independente de Deus. A beleza não vem de Deus. Está dizendo ali que o mal, ele depende do Criador para existir. Ele não existe por si só. Que o mal não tem poder de si. E que até a beleza que ele tem é emprestada. Ele tem que pegar do Criador. Porque senão seria um maniqueísta, né? Interessante. Mas não estou nessa análise teológica literária agora. O que me interessa agora no assunto é o seguinte. O menino entra e depara-se com uma feiticeira muito bonita. Lá no filme também ela é belíssima, Alcona, né? E aí o menino fica olhando para ela, chega na carruagem, e ela percebe que o menino, pelo que ocorre lá no livro, no filme, o menino gosta muito de manjar tudo, não é isso? Aí ela fala, e o menino estava com fome, né, com frio, aí ela acolhe o menino e tal, e fala assim, não, você está com fome. Aí ele depois agora eu vou te dar o que comer também. Aí o menino gosta muito de manjar tudo, pede, não, eu quero manjar tudo. Aí ela faz uma mágicazinha lá, né? E aparece um manjar tudo, né? Numa caixinha, né? Aparece lá. Aí o menino come. Quando o menino come a primeira vez, aí ele quer comer mais. Aí ele fica desenfreado para querer comer manjar tudo, e querer comer,
só manja tudo, porque ele é fora aqui. Aí quando ele vai pedir mais outro, aí fica a feiticeira diz para ele: não, só vou te dar outro agora quando você trouxer os seus amigos, seus irmãos. Aí qual é o plano dela? Capturar todos. O que nos chama a atenção aí na figura do Edmundo? É que o maior desejo dele era comer manjar turco, né? E uma vez que ele comeu, e a feiticeira descobriu isso, que era o que ele tinha de mais interessante na vida dele, o que ele desejava muito era comer manjar turco, a feiticeira deu, ele comeu. E aí desenfreou-se nele a vontade de querer comer mais intensamente manjar turco. Irmão, essa historinha toda, C.S. Lewis, como era um servo de Deus, muito inteligente, Deus evangélico, ele trabalha isso aqui, ó. Ele trabalha isso aqui, concupiscência e cobiça. Então, o que é concupiscência? É um desejo guardado dentro de nós. E aí, esse desejo lá para o Edmundo era manjar turco. Mas o meu manjar turco pode ser por dinheiro. Ou o seu manjar turco pode ser por aparência. Ou o seu manjar turco pode ser por poder. Querer mandar em todo mundo, querer ter poder, querer que todos se ajoelhem dentro dos seus pés, querer que você tem sede de poder, de dominar todos, de controlar todo mundo. Sabe esse tipo de pessoa? Existe esse tipo de pessoa que quer controlar todo mundo, que se satisfaz em dar ordem, se satisfaz em ver as pessoas aos seus pés, se satisfaz em ver as pessoas chegando assim como um coitadinho para pedir um favor para ela, e ela assim toda durona e diz assim: só vou fazer isso dessa vez, porque você é um coitadinho. Já viram isso? Já viram? É um coisa aí. Não, gente. Então, tem gente que tem esse manjar-turco dele é ser por poder. Tem outro que é ser por fama. Ele quase que chega a botar uma melancia na cabeça e veste roupa de vermelho para que seja visto por todos. Tem gente que tem sede por fama. O manjar-turco dele é fama. Ele quer fama. Então ele quer aparecer em todos os efeitos. Ele quer estar na frente de tudo. Ela quer fazer tudo para que todos olhem, todos aplaudam, todos teçam elogio. Se faltar elogio naquele dia, minha vida não presta, minha vida é uma tragédia, eu sou um caos da humanidade, não sei o quê. Porque faltou a fama. Vive em função da fama. Ou quem sabe o meu manjar-turco e algum manjar-turco aqui, você já botou na ilha, tem que comer. Rapaz, não pode ver comida que lá. Come doce, come arroz, come feijoada, come isso, come aquilo. Daí o triglicerídeo sobe, a pressão estoura, aí o colesterol também já dá apinho e vai parar no meio e comer. Botou na ilha. Ou quem sabe o manjar-turco seja uma perversão sexual. Quem sabe seja um manjar-turco, seja uma perversão sexual, não é? O apreço pela pornografia, o apreço por filmes indecentes. Quem sabe? Então, irmãos, o manjar-turco, a cobiça e a concupiscência são esse desejo ou esses desejos escondidos dentro de cada um de nós. Aí, quando eu olho para aquele personagem Edmundo, eu tenho que me ver nele. Porque ele é um filho de Eva, né? Eu também sou um filho de Eva. Sou um filho de Adão. E quando eu me vejo nele, eu percebo que não existe um ser humano na face da terra que não tenha um manjar-turco que o perturbe todos os dias. Todos aqui, do menor ao maior, tem um manjar-turco perturbando todos os dias. Tem um manjar-turco latejando dentro dele ou dela, pedindo para ser o quê? Satisfeito. Correto? A feiticeira só faz a isca. Aí a feiticeira só faz o quê? Só joga a isca. Agora veja, vamos entender aqui agora. Primeiro ponto que temos que entender sobre a cobiça: ninguém está livre dela. É verdade ou não é? O alguém aqui está livre? Ninguém está livre. Ninguém está livre da concupiscência. Também não. Agora tem o segundo ponto. É por isso que essa palavra aqui
foi bem traduzida, porque ela revela que existe um vazio, uma fonte, algo que está pedindo satisfação, não é? Agora, essa palavra aqui, concupiscência, ela termina com cência, né? Cência, latência, agência. Lembra essas palavras? Agência, concupiscência, latência. Qual outra coisa aí? Incipiência, qual outra coisa? Outra palavra? Insuficiência, tá vendo? Insuficiência. Essas palavras vão terminar com ência, ência. São palavras que dão ideia de quê? De constância. Constância. E essa ideia da constância aqui, ó, é que essa palavra que guarda muito bem, concupiscência. É algo que está constantemente pedindo para ser satisfeito. É a mãe do pecado. É a mãe do pecado. Entendeu? Em primeiro lugar, ninguém saliva e dá cobiça. Em segundo lugar, ela nunca se dá por satisfeita. Guarde bem isso. A cobiça nunca se dá por satisfeita. Por que a cobiça nunca está por satisfeita? O menino comeu e queria, mas ele já tinha comido um mangacu e queria comer mais. Porque a cobiça do pecado nunca se satisfaz. É por isso que o homem e a mulher, o adolescente, a criança e o jovem sem Deus, se entregando ao pecado, eles nunca se satisfazem. E nunca se satisfazendo, o que acontece com eles? Se autodestrói. Se autodestrói. Se Deus não intervir, se autodestrói. Alguém começa com uma dose de cachaça. Fala ali na escola, na adolescência, estão lá na escola e chega um mais perturbado assim, diz assim: Fulano, gente, vamos tomar um negócio hoje muito bom chamado suco gâmio. Suco gâmio que é? Pega um litro de refrigerante, uma seringa, compra na farmácia, compra um litro de cachaça, puxa a cachaça com a seringa, pega um litro de refrigerante, fura o refrigerante com a cachaça na seringa, enche de cachaça, derrama um pouco de refrigerante e enche o litro de cachaça, fecha e passa pelo guarda do portão. O guarda do portão viu que é uma fanta, né? Mas tá cheio de cachaça com fanta. E entra. Aí hoje vamos tomar um suco aqui legal, vamos ficar bom, fazer uma porra de matemática. Aí você toma uma dose de cachaça ali no suco gâmio. E acha legal, ficou legal, né? E daquele dia em diante você vai virar um alcoólatra e uma alcoólatra. E nunca mais, se Deus não intervir na sua vida, você vai sair de alcoólatra para maconheiro, vai sair de maconheiro para usuário de crack, e isso vai te matar, vai te destruir, vai te levar para o inferno. Essa cobiça só precisava ser acionada. É por isso que as nossas crianças e adolescentes têm que ser educados de forma mais objetiva possível. Porque dentro de cada um de nós e deles estão cobiças para serem saciadas. E se forem saciadas, vão desencadear um processo de autodestruição dessas pessoas. Eu estou falando sobre esse início de alcoolismo, mas fala um pouco assim, sobre os jovens, porque hoje em dia jovens você tem celular, você tem em casa, você tem tudo quanto é lugar, e às vezes a criança começa desde pequenininho quer ficar ali. Então como que a gente pode sei lá, pegar isso desde o início, vamos dizer, para não causar um vício, porque jogo é vício. Jogo é vício, sim, verdade. Você sabe por que o jogo vicia? Já parou para pensar? Você quer sempre subir na vontade. E por que você quer sempre subir? Se eu quero sempre alguma coisa, é porque eu não me satisfaço e eu não me contento. E se eu não me satisfaço, eu não me contento, eu quero sempre subir, eu quero sempre passar, é porque existe algo dentro de mim chamado de ego. Isso, o egoísmo. Mas tem algo agora que o egoísmo traz. Competitividade. Nós somos seres humanos. Duas características que vêm conosco ao mundo: a beligerância. Que palavra é essa? Beligerância. Guerra. Esse menino aí, ó, sem não separar, ele briga. Morre uns aos outros, né? Fica de crente. Eu estou
minha mãe, se não me separasse dos outros, era um vida na cabeça, não ligava não. Esse menino, a mãe repreende, a gente repreende, e o menino já faz cara feia. Isso significa o quê? Aversão, inimizade. Isso é o pecado, irmãos. Isso é o pecado. E a segunda característica do pecado trouxe foi a competitividade. Então, e a competitividade, ela dentro de nós, quando ela é acionada, e os jogos são. Os jogos é o gatilho e a pólvora para acionar a competitividade. E você não precisa para competir, você não precisa de outro. Você precisa de você mesmo. Por isso que a Dúvida falou muito bem. Eu preciso sempre subir. Por quê? Porque eu estou competindo comigo mesmo. Eu quero provar para mim mesmo que eu sou bom, que eu sou melhor. E que a cada dia eu sou o cara do jogo. Aí quando ele começar, o menino, quando ele começar a ter a ideia de sociabilização, a ideia de amiguinhos, que eles já estão falando na mesma linguagem, aí ele já não vai jogar mais sozinho. Ele vai dizer assim, vou levar o Felipe lá para casa, minha mãe faz um lanche, e eu vou competir com ele e vou ganhar. Vou mostrar para ele que eu sou melhor do que ele. Aí vicia mais ainda, porque aí entrou a competitividade, porque ele já venceu a questão da competitividade com ele mesmo. Agora ele vai competir com o próximo, e nessa competitividade, que ele vai agora? Entrar só o ego. Ele vai ser elogiado. Os amiguinhos dele vão dizer assim, poxa, o bonequinho é bom mesmo, ganha de todo mundo, não tem uma que ganha dele. Aí ele vai inflar o ego dele. Aí ele se vicia mais ainda. Vocês estão entendendo? Isso parece também questão da gente. Aí não tem. Pode perguntar. Você não acha que a gente poderia cortar esse vídeo assim, igual assim, o álcool? Opa! Agora aí é o seguinte. Alguns especialistas dizem o seguinte, que alguns jogos são benéficos para a criança. E é claro, em parte eu concordo. Eu já estudei um pouco dessa área, assim, em parte eu concordo. Por quê? Porque o jogo de videogame, ele trabalha a questão da habilidade psicomotriz. E os jogos também trabalham a questão da habilidade motora fina. Trabalha a habilidade da capacidade motora fina. O que significa isso? A criança desde cedo, ela manipulando o joystick, né, ela vai rapidamente desenvolver habilidades finas na sua mobilidade. Então ela vai desenvolver algumas características a mais. Sem contar que quando ela está diante da tela, ela está diante de dificuldades. Né? Esse jogo é cheio de dificuldades, ela está trabalhando o cérebro para vencer aquelas dificuldades. Claro que nesse ponto, maravilha, o jogo está nota 10 no desenvolvimento da criança. Só que os malefícios é igual um remédio para curar as doenças, né? Todo remédio que eu vou para curar a doença tem os efeitos colaterais. Aí quais são os efeitos colaterais? O problema dos efeitos colaterais do jogo são individualidade. Mesmo que ele jogue com o outro, não, mas ele vai jogar com o outro. Não, ele vai jogar com o outro, mas ele vai ser individualista. Porque ele vai só ganhar. E no dia que ele não ganhar, tinha um coleguinha que ele ganhava sempre, ganhar dele, vem a frustração. E vindo a frustração vem o quê? Vem ira, vem revolta, desperta o sentimento de beligerância, ele vai querer briga. Então, a frustração faz parte. Faz parte. Agora aí Isso que é bom. Agora vamos trabalhar o assunto. Esse assunto é complexo, é demanda do Supremo. A frustração não faz parte? Faz parte. Só que como é que os pais trabalham com os filhos hoje? Maravilha, ele ficou contigo no jogo. Vamos matar. Comprar um melhor, pai. Tá lá. Aí o menininho passa o dia todo no videogame, né? E o pai está trabalhando as frustrações dele. O pai está ali perto para jogar com ele e diz assim, ó meu filho, você perdeu de mim. Põe a mão com o pai, rapaz, eu sou pai, eu assumo aqui e tal. Você tem que aprender a perder na vida, entendeu? Você tem que aprender a perder na vida. E ensinar esse princípio para ele, né? Os pais ficam do lado dos filhos, jogando com os filhos. Aproveita para ir lavar o carro, aproveita para ir cuidar da casa, aproveita para arrumar. E o menino está sendo deseducado pelo videogame. Então, se ele Eu acho que é o princípio. Eu não cheguei no princípio, não. O principal é o mesmo na televisão, né? Brigava-se muito com a televisão. Vamos tirar esse lesão de casa. Lesão é pecado, né?
A televisão é um equipamento eletrônico que você usa, depende do uso da pessoa. O videogame é a mesma coisa. Há jogos que. Eu sempre joguei na vida, que não dosar. Dosar e a questão do jogo. Você tem que saber o jogo. Você tem que saber o Saber jogo. dosar aí. E o pai, ó, pode jogar aí. Mas pra gente não entender com outras Se coisas. deixar de fazer as obrigações para ficar jogando. Você vê o Counter-Strike, tal do Counter-Strike. Counter-Strike na mídia ali é estilo a guerra civil, a violência. Agora, Você lembra o menino que matou os pais? No jogo? existe diferença. Aquele jogo violento, né? Não, mas aí também tem a questão mais dela. O jogo tem acima de 18 anos, aí um menino de 6 anos tá jogando o jogo. Então, deixa eu. Agora, você quer falar alguma coisa, Vivi? Não. Quer falar mais? Não é isso. É isso que eu uso. É, como é que já. Foto dele. Então, se for usado, se tiver alguém, se alguém não tiver jogo dessa criança, então se for bem usado, se estiver na faixa etária, então ele é bom. Já saiu. Só no dia. Eu penso assim. Posso dar meu opinião? Pode. Só uma notícia. Eu não li a notícia, só uma ideia. Que quem jogou o videogame era um melhor profissional. Não deu notícia, só uma ideia. Faz sentido. Desenvolve lá, você pensa rápido. Concentração também, concentração, certo? Acho que tudo é dosar. Acho que a nossa educação não pode ser baseada no não. Não. Ó, dia. É sempre extremo, né? Porque nós temos desculpas, nós temos extremo. Ou corta ou solta as regras. Os pais são assim. Ou solta as regras, ou corta, ou tira, né? Ou amarra. Porque nossos filhos estão no mundo, eles vão se deparar com muitas questões que nós não vamos estar presentes. Então a questão é educá-los, é formar neles o caráter, é fazê-los ter opinião própria, dizer não, isso aqui não. Eu acho que a educação